Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu pretendo dar uma ideia para vocês a respeito de interpretação de circuitos elétricos desenhados com software para esse tipo. Talvez muitos de vocês já tenham familiaridade com circuitos elétricos, com desenho de circuitos elétricos, mas tem alguns detalhes que muitas vezes tem em circuitos elétricos desenhados através de softwares, alguns recursos, e que nem todo mundo sabe exatamente como interpretar. O objetivo aqui vai ser justamente esclarecer e apontar justamente esses detalhes para que fique mais fácil de você visualizar o desenho do nosso computador Z80 em protoboard e entender melhor como funciona o circuito. Legal? Pronto? Então vamos lá. Bom, esses softwares de desenho de circuitos elétricos ou circuitos eletrônicos são chamados de EDA, Electronic Design Automation, ou ECAD, Electronic Computer Aided Design. Então, esses softwares eles podem ser simplesmente um software de desenho do chamado esquema elétrico, que é o circuito que diz qual componente vai interligado com qual componente. Ou então, tem alguns que vão além. Você pode fazer não só a parte do circuito elétrico, do esquema elétrico, como a gente costuma falar, até a parte de produção da placa de circuito impresso, ou seja, como vai ficar a minha placa de circuito impresso, onde eu vou montar os meus componentes, e também alguns dão até algumas instruções de produção, gerando arquivos justamente para esse propósito. Bom, alguns dos EDAs aqui que eu posso citar para vocês, dentre uma infinidade que existem, a gente tem o KiCad, que ele é muito famoso aí na internet, ele é um software que ele é gratuito. Um outro também é o Circuit Maker, da Altium, também muito bom, e também ele é gratuito. E o Proteus. O Proteus ele é o software que eu utilizo aqui para o desenho do circuito elétrico do computador. Utilizei também para o desenvolvimento da placa do CDM80, que vai ser mostrado num vídeo aí posterior. E alguns desses softwares de desenho também permitem a simulação do circuito. É o caso do Proteus. Eu não consegui simular o circuito propriamente do Z80, porque pelo menos a minha versão de Proteus, que é uma versão um pouco mais antiga, não conta com a estrutura para poder simular o processador Z80. Bom, pessoal, isso dito, gostaria de mostrar para vocês o circuito elétrico ou esquema do computador em protoboard que eu fiz, o Z80 Proto, e isso vai ser importante para você começar a relacionar algumas coisas que eu falo com aquilo que está no desenho, sobretudo em próximos vídeos que nós vamos falar a respeito de portas de I/O, por exemplo, e aí para saber de onde vêm os sinais, para onde eles vão, saber o circuito elétrico ou saber interpretar o circuito elétrico pode te ajudar a entender e, eventualmente, se você for fazer o seu computador, ajudar você a desenvolver o seu computador. Vamos lá, então. Bom, pessoal, e esse que está aí na sua tela é o esquema elétrico do Z80 Proto. O computador com processador Z80 que eu montei em protoboard e que eu tenho utilizado aqui nos nossos vídeos. Aliás, se você não assistiu os outros vídeos da série, eu recomendo você assistir. Vou deixar um link aí em cima para você assistir desde o primeiro lá até esse vídeo que nós estamos agora, para você entender um pouco melhor o contexto. Bom, continuando, nós temos aqui algumas coisas que nós já podemos identificar, inclusive a partir de vídeos anteriores que eu comentei com vocês. E a primeira coisa, eu vou dar um zoom aqui, nessa parte do meio. Vou pegar aqui a ferramenta de zoom e vou dar um zoom nessa parte. Aqui, pessoal, é onde nós temos o processador Z80 e nós temos as 3 memórias. E aqui já vem uma estrutura, daquelas que eu comentei com vocês, que pode ser que mesmo que você conheça esquema elétrico, pode ser que você não esteja familiarizado, que são essas linhas em azul. O que são essas linhas em azul? E que no esquema elétrico que eu deixo disponível para vocês, já em formato PDF para ficar mais fácil de abrir, elas aparecem em preto, mas elas são mais grossas do que essas outras linhas em verde aqui. Essas linhas grossas em azul são chamadas de buzzes, ou buzz. O buzz o que é? Ele é uma indicação de um conjunto
de conexões elétricas que saem de um determinado ponto e vão até outro ponto. A gente pode identificar, já pelo que nós vimos em vídeos anteriores, por exemplo, que a gente pode chamar de um bus, é a parte de endereçamento. Ele é um bus, um conjunto de sinais que vai lá de A0 até A15 para poder justamente trafegar algo que tem em comum ali entre esses sinais, né? Que é um endereço de memória, ou um endereço de I/O, como a gente vai falar futuramente aqui nos vídeos, tá certo? Um outro conjunto de sinais que nós podemos agrupar também são os sinais de dados, né? Ou seja, o barramento de dados. Então, se você reparar aqui, eu tenho esse em azul aqui, eu vou dar um zoom um pouco maior para vocês verem que eu escrevi para facilitar, que esse bus aqui é o bus de endereçamento. Vamos dar um zoom aqui. Olha só, address bus. Tá vendo? Um outro conjunto que nós podemos agrupar, além do address bus e do data bus, é o control bus que está logo aqui em cima, que são sinais de controle. Estamos falando aqui dos sinais, como vocês já podem ver à direita, sinal read, que é aquele sinal que o processador envia para a memória para poder ler um endereçamento, e o write, que é o de escrita, que vai se aplicar no caso da RAM, no caso da memória EEPROM. Muito bem, vou voltar com um zoom out aqui, vamos ver mais algumas coisas aqui. Voltando à questão da memória aqui, só para darmos continuidade, uma outra coisa que vocês podem identificar já aqui no meio é o decodificador 74HC138, aquele que eu comentei num esquema em blocos em vídeos anteriores, e que ele servia justamente para identificar, baseado no endereçamento, que eu deixei um texto aqui no meio, qual a memória vai ser acessada. E aí as memórias lá que iam de 0 até um FFF era a EEPROM, a partir do 2000, né, 2000 é a E2PROM, a partir do 4000 era a memória RAM e assim por diante. Então, aqui está o 74HC138. E uma das coisas que vocês podem ver é justamente esses símbolos que tem aqui. Uma seta para cima, que é o VCC, e esse sinal aqui, que ele tem uma série de traços horizontais que vão se encurtando, que é o GND. Apesar disso aqui em muitos esquemas elétricos ser bem comum, fiz questão de mostrar aqui para vocês. Uma coisa interessante de dizer a respeito do bus, que isso vai te ajudar a compreender esse esquema elétrico. Como eu falei para vocês, o bus serve para agrupar sinais que fazem sentido estarem juntos ali. E o intuito dele, basicamente, é dizer de onde esses sinais saem até onde esses sinais vão. Só que eu preciso identificar cada um desses sinais, não é isso? Eu tenho lá o endereçamento, ele vai de A0 a 15 e assim por diante. Então, uma outra coisa que vocês podem ver aqui, eu vou chegar mais pertinho aqui desse pedaço do bus, que é justamente a parte de endereçamento. Então, repara que eu tenho o bus aqui, e eu tenho essas linhas aqui. Normalmente a gente coloca um trecho inclinado em 45 graus para dizer que esse sinal entra nesse bus, tá certo? Porque se eu tivesse uma linha passando direto, ela não entra no bus, ela simplesmente está passando por cima, tá certo? Como é o caso desses sinais aqui, ó, à esquerda aqui, ó, o wait, ele não entra no bus, ele passa direto. Muito bem, então normalmente essa é um tipo de indicação, esse é um tipo de indicação que é bem comum de ser utilizado nos casos de sinais que entram no bus. E repara que aqui eu tenho, em cada um dessas conexões, em cada um desses fios, eu tenho uma identificação. Aqui nós chamamos de label. Né? Então, wire label é justamente a identificação do fio. E aí eu tenho lá A0, A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Vale dizer que, ok, o bus ele vai dizer de onde sai até onde vai. Mas exatamente o A0, dentro desse conjunto dos sinais do bus, em que pino que ele vai entrar aqui da minha memória? Ele vai entrar justamente no pino 10. Repara que tem a mesma identificação. Então, fios que têm o mesmo label, em qualquer parte do esquema elétrico, correspondem justamente a dois fios que estão interligados, certo? Então, esse A0 aqui está interligado com o A0 lá do processador. Aqui está bem claro, porque é o A0 é um dos pinos lá da parte de endereçamento, tudo bem. Mas os outros sinais acabam não ficando claro, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o sinal de RD, né? Onde que ele vai entrar o sinal de RD que sai lá do processador? Ele vai entrar no pino 22,
Olha lá, é o Output Enable, que nós falamos também em vídeos anteriores, tá certo? Algumas outras coisas só para a gente poder passar aqui no nosso esquema elétrico para vocês saberem. Vocês devem ter visto uma sequência de LEDs do lado esquerdo, coloridos, cada um dizendo um sinal que sai do processador. Eu usei transistores para isso e resistores. Por que eu fiz isso? Porque se eu ligar direto esse sinal em um LED, o consumo do LED vai fazer com que haja uma sobrecarga no processador. Então, para evitar isso, nós utilizamos um transistor e ele vai amplificar o sinal. Um pequeno sinal aqui na base do transistor vai fazer com que o transistor possa chavear uma corrente muito maior até o LED aqui, evitando essa questão da sobrecarga. E aqui a gente tem todos esses sinais aqui. Obviamente eu tenho resistores para poder limitar a corrente tanto na entrada propriamente do transistor, na base, como também o circuito que passa pelo próprio LED. Para isso eu tenho aqui o meu circuito gerador daquele clock. É um clock bem lento para a gente poder enxergar o que está acontecendo através de um circuito integrado 555. As minhas linhas de endereçamento de dados, elas contam com um resistor, um valor bem alto aí, razoavelmente alto, 10K, que é justamente para não deixar a linha simplesmente sem nenhum estado definido. Então, a gente costuma colocar essas cargas aqui para representar ou para justamente balancear o meu sistema de bus, tanto de endereçamento quanto de dados. O que mais que nós temos aqui? Falamos da memória que está aqui no meio. Uma outra coisa também a dizer é que eu tenho esses 3 transistores, que são os indicadores de quando está acessando a RAM, EEPROM e EPROM, né, como nós vimos. Aqui na parte de baixo nós vamos falar em próximos vídeos, que é justamente a parte de porte de I/O. Nós vamos falar futuramente, então não vou ficar falando muito sobre ele. Outra coisa que nós temos aqui, novamente eu tenho os LEDs, aqueles LEDs em barra que indicam em que endereço que está, qual o número que está sendo carregado no barramento de dados e assim por diante. E para isso também a mesma situação, eu não posso sobrecarregar. Eu tenho lá as resistências ou as cargas, né, de 10K que vão em cada um desses barramentos, porém, para alimentar o LED, que precisa de uma corrente muito maior e que pode sobrecarregar o processador, eu coloco esse CI chamado ULN2803, que ele tem uma série de transistores dentro dele. No caso dos outros sinais, não valia a pena utilizar, por motivos de circuitos elétricos, não vou ficar explicando muito aqui, mas nesse caso valia a pena. Outra coisa que também algum de vocês pode estar se perguntando são aqueles displays que eu coloquei depois, os displays de 7 segmentos, para mostrar o número correspondente ao que estava aqui na barra. E para isso eu utilizei esse circuito integrado MC14495, que faz o processo de decodificação de um sinal binário para um display de 7 segmentos. Okay? Então está aqui também adequadamente mostrado. E é isso, pessoal. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês aqui no esquema elétrico. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa na seção de comentários. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Aqui eu expliquei um pouquinho a respeito do esquema elétrico do Z80 Proto, o nosso computador montado em protoboard. Expliquei um pouco a respeito de alguns conceitos, o conceito de bus, o conceito de wire label. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido de utilidade. Muito obrigado pela sua audiência. E caso você tenha alguma dúvida, já sabe, deixa na seção de comentários. E eu vou deixar também na descrição o link para você baixar esse esquema elétrico, caso você queira estudar, caso você queira montar o seu próprio computador. Tá bem? Um grande abraço, até os próximos vídeos. Tchau!